Maravilha, pessoal. Vamos aí para mais uma aula de química. E a aula de hoje é sobre distribuição eletrônica. Gente, é importante estudar esse conteúdo, principalmente porque ele é bastante cobrado nas questões referentes à química geral, certo? Então, por que este conteúdo ele é tão importante? Simples, porque é através dele que podemos identificar a localização de qualquer elemento na tabela periódica, sem precisar decorar a tabela. Então, você tem aqui a tabela no canto superior direito. Aqui tem vários elementos químicos. Então, eu não preciso ficar decorando a tabela através de frases, tá? As frases até ajudam, mas a essência é você entender como você pode identificar um elemento na tabela sem consultar a mesma, certo? Então, por que esse conteúdo ele é importante? Porque as questões que envolvem distribuição eletrônica, elas envolvem identificar a família do elemento, tá? Então, são aquelas questões que citam os metais alcalinos terrosos, halogênios, calcogênios, enfim. Basta você assistir a aula de tabela periódica que você conseguirá entender essa questão a que eu me refiro. Bem, então, na tabela periódica nós temos as famílias e temos os períodos. Os períodos são as linhas. O que são as linhas? Nesse sentido aqui, pessoal. No sentido da horizontal, tá? Então, aqui eu tenho a linha 1 até a linha 7, certo? Gravem bem isso aí. Eu tenho a linha 1 até a linha 7, certo? Aqui, na vertical, eu vou ter as famílias ou grupos, que vai de 1 até 18. Essa tabela periódica aqui que eu utilizei, ela não vai de 1 até 18. Tá? Quando eu me refiro de 1 até 18, eu estou me referindo a grupo, certo? Estou me referindo a grupo. Quando eu falo de família, aí a gente se refere à família A, que são os elementos representativos. Inclusive, nós iremos também aprender a diferenciar os elementos representativos dos elementos de transição utilizando o diagrama de Linus Pauling, beleza? Pronto. Então, essa tabela periódica ela é dividida em 4 blocos, né? Que é o bloco S. Eu tenho o bloco P, que é essa região todinha aqui, da família 3A até a família 8A. Vou dividir também. Tá? Então, toda essa região da direita aqui, ó, incluindo os gases nobres, fazem parte do bloco P. E o centro da tabela periódica é o que nós chamamos de elementos de transição, tá? Que é o bloco D. Essa tabela periódica que eu coloquei aqui só como exemplo, ela não está representando os elementos de transição, tá? Interna. E esses elementos eles estão aqui fora da tabela, que nós temos um bloco extra aqui, que é o que nós chamamos de bloco F, ok? E aqui nós temos o diagrama abaixo. Bem, então é o seguinte, existem dois tipos de distribuição eletrônica. A distribuição de forma energética e a distribuição de forma geométrica. Qual a diferença das duas e quando eu vou usar? A distribuição de forma energética é essa distribuição aqui, pessoal, tá? Essa distribuição aí em forma de zigue-zague, né? Em que você leva em consideração a energia, certo? E de forma geométrica, a gente vai colocar de forma ordenada os números, os níveis. Eu vou já demonstrar para vocês e vou mostrar a diferença de uma para outra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou colocar um número, um átomo, bem simples, um nitrogênio. O nitrogênio ele tem 7 elétrons. Quando eu vou fazer distribuição eletrônica aqui, como é que eu vou partir? Eu vou iniciar a partir do 1s, certo?
a partir do 1S. Então eu tenho aqui, pessoal, nível 1 até o nível 7, certo? Observe que lá quando eu falei de período, a tabela vai de 1 até 7. Então, o diagrama ele está relacionado à tabela periódica, certo? Ok. Então, sempre quando você for fazer a distribuição, você inicia no subnível 1S. Então, você observe aqui, ó. Você inicia na seta, desce. Quando chega na ponta, você retorna na seta abaixo. Desce novamente e retorna na seta abaixo. Isso aqui você observa que é uma espécie de zigue-zague, ó. Certo? Então vamos praticar. Então eu tenho aqui, eu vou iniciar com 1S2. Eu vou colocar aqui agora 1S2, certo? Depois de 1S2, retorno no início da seta abaixo, 2S2, certo? 2P6, certo? Só que a soma desses elétrons aqui tem que ser igual à quantidade de elétrons do átomo. Então eu tenho, se eu for somar, eu tenho 4, 2 mais 2 dá 4, com 6, 10. Então passou. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: esse subnível ele tem uma quantidade máxima de elétrons. Observe, todos os subníveis S tem 2. Todos os subníveis P, nessa vertical, tem 6. Todos os subníveis D possuem 10 elétrons. Todos os subníveis F possuem 14. Ok? Certo. Então, eu queria que vocês observassem uma coisa. Esse diagrama ele pode se expandir. Como assim? Olha, se todo subnível S é 2, P é 6 e D é 10, F é 14, esse diagrama ele é baseado nos elementos que existem na tabela periódica. Se porventura nós descobrirmos um átomo que tenha, sei lá, 300 elétrons, então esse diagrama ele vai se expandindo. À medida que novos átomos vão sendo descobertos, né? Pode ser átomos da natureza ou podem ser átomos também artificiais, ok? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, depois do 5F, eu poderia colocar 5G. 5G. 5G quanto? Observe que de 2 para 6, aqui, ó, aumenta quanto? 4. De 6 para 10, aumenta 4. De 10 para 14, aumenta 4 também. Então, de 5F14 para 5G, aumentaria também 4. Então, nós teríamos 5G18. Professor, como é que nós podemos chegar nessa conclusão? Quando nós estudamos espectros, nós temos várias linhas espectrais, e aí a gente vai ver na próxima aula sobre espectros inorgânicos, e aí nós temos algumas linhas, chamadas linhas de Brackett, linha de Humphrey, linha de Pfund. Isso está relacionado com estrutura atômica. E o que é que acontece? Existe também o Rydberg, tá? Rydberg. Esse Rydberg, ele é o mesmo cientista que também contribuiu na parte de estrutura atômica. Existe uma equação que ela é 2n elevado a 2, sendo que o n é o que nós chamamos de nível, certo? Ah, professor, mas o que é nível? Pessoal, 1S2. Pegar isso aqui como exemplo. Então, o número 1, que é esse número maior, ele identifica o que nós chamamos de nível, que está relacionado com a nossa linha, lembra? Na tabela periódica. O S é o subnível.
E esse subnível está relacionado ao quê? Ele está relacionado ao bloco da tabela periódica. A localização em que aquele átomo pode estar, certo? E esse número 2 é a quantidade máxima de elétrons que esse subnível suporta, certo? Ok, então eu entendi. Então, esse nível aqui, pessoal, é esse mesmo N. Então, nós temos 7 níveis que podem ser representados por camadas, e as camadas podem ser denominadas de nível 1, K, nível 2, L, nível 3, M, nível 4, N, nível 5, O, nível 6, P, nível 7, Q. Então, é K, L, M, N, O, P, Q. Certo, entendi. Então, o que é que nós utilizamos? Essa equação de Rydberg. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos colocar para o átomo de... Vamos colocar para o nível 1. Então, eu vou colocar no lugar de N, coloco 1, que é o nível. Então, 2 vezes 1 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2. Né? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 elétrons. Certo? O professor faz com nível 2. Certo? Então, 2 vezes 2 elevado a 2. 2 vezes 2 elevado a 2 é 4. Então, 2 vezes 4 é 8. Professor, aqui não tem 8. Pessoal, aqui todo S é 2, certo? Todo S é 2, ó. E todo P é 6. Todo P é 6. Certo? Então, se eu estou relacionando para o nível 2, se eu somar aqui, ó, o nível 2 ele se repete em dois subníveis, que é o subnível S e o subnível P. Então, 2 mais 6 é 8. Então, certo? Bateu com a equação de Rydberg? Sim, bateu. Então, repete com 3, professor, para ver. Então, 2 vezes 3 elevado a 2 é 9. Então, 2 vezes 9 é 18. Então, você pode somar aqui com o nível 3. Então, todo S é 2, todo P é 6 e todo D é 10. Soma aí. 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. Está aqui, ó. Está aqui o 8, certo? Beleza? Maravilha, né, pessoal? Professor, então faz com 5. Já que você fez com 3, pula o 4 faz com 5. Então, vamos lá. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 5 vezes 5 é 25. Então, 2 vezes 25 é 50. Professor, mas aqui não deu 50 no F. É 32, certo? Aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 10, desculpe. E aqui eu tenho 14. Se você somar isso aqui tudo, dá 32. Agora, como essa equação ela diz que nós podemos chegar até 50, então, pessoal, esse número aqui ele pode chegar até 50. Ah, mas professor, então o senhor falou que, que esse diagrama ele é expansível. Verdade, o diagrama ele é expansível. Só que nós não utilizamos esse subnível, por quê? Porque quando nós estamos utilizando no estado fundamental, nós só utilizamos esse subnível se ocorreu uma transição eletrônica. Se não ocorreu uma transição eletrônica, nós não necessariamente utilizamos o subnível. Outra coisa é a questão da descoberta dos átomos. Se a gente descobrir um átomo que tem um número muito alto de elétrons, possivelmente nós iremos utilizar o subnível G, certo? Ah, professor, então quer dizer que esse diagrama ele pode expandir a mais letras? Sim, pode. Bem aqui, ó. Nós podemos ter o subnível G, subnível H, subnível I e assim sucessivamente.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Se G pode ser 18, H pode ser quanto? É só somar mais 4. Então, 18 mais 4, 22. E o I pode ser quanto? 22 mais 4, 26. Certo? Então, eu posso expandir também o 6. Ó. Se eu quiser aqui, ó, 6F, 6G. Só que quantos elétrons o subnível G suporta? Então, eu vou fazer aqui nesse espaço. Então, 2 vezes 6 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 vezes 6 ao quadrado é 36. Não é isso? Deixa eu apagar aqui. Então, 2 vezes 6 elevado ao quadrado. Então, aqui vamos fazer rapidamente. 6 elevado ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72 elétrons. Pronto. Então, quer dizer, professor, que esse aqui pode ir até 72. Pode? Sim, pode ir até 72, certo? Ok, então, já que você já entendeu essa parte, vamos continuar nosso raciocínio. Então, pessoal, quando eu faço a distribuição, se aqui em cima passar, eu tenho que reduzir. Então, aqui, professor, tem 2 mais 2 dá 4, ser 10. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos reduzir. Vamos reduzir da última camada, que no caso é o maior nível. Lembrando para vocês que nível é esse maior número. Aqui eu tenho dois níveis, eu tenho o nível 1 e tenho o nível 2. Então, nós iremos tirar os elétrons do nível 2. Então, aqui, ó, 2 mais 2 dá 4. Para 7, faltam 3. Pronto. Tá aí. Então, ficou grande aí, né, professor? Então, corrige. Vou corrigir. Então, 2P3. Pronto. Agora sim, pessoal. Isso aqui, nós podemos coletar informações. É aí onde eu quero chegar. Nessas provas, como o Enem, normalmente você não precisa utilizar muito o subnível mais externo, porque esse subnível mais externo aqui, ele dá informações como propriedades magnéticas. Propriedades magnéticas. E que seriam essas propriedades magnéticas? Se esse material ele pode ter propriedades paramagnéticas, se ele pode ter também propriedades ferromagnéticas e se pode ter propriedades também diamagnéticas, certo? Ou então, se você quer descobrir também números quânticos, e aí nas próximas aulas eu irei mostrar o que esses números quânticos, se você não se lembra, que é o número quântico principal, o número quântico secundário, enfim, certo? Então, nós conseguimos essas informações a partir do subnível, certo? Agora, quando a gente quer informações como, por exemplo, família do elemento, período, nós não precisamos utilizar o subnível, não utilizar a camada, certo? Não utilizar a camada. A camada é o maior nível, então aqui a camada é uma coisa que nós vamos chamar de camada de valência, certo? A camada de valência é a quantidade de elétrons da última camada. Então, se a camada 2 repete tanto em S como em P, eu vou somar os 2 elétrons. Beleza? 2 mais 3, 5. Então, 5 elétrons na camada de valência. O que essa camada de valência nos informa? A família, pessoal. Então, família 5. Maravilha, né? Maravilha. Então, entendi. Então, o professor quer dizer que a camada de valência, se fosse 6, seria família 6. Isso, exatamente. Agora, só que aqui na tabela, nós temos família 5A e nós temos família 5B. Como eu vou diferenciar da A para a B?
é só você olhar para o último subnível, que foi P, terminou em P. Como ele terminou em P, a família é A. Então, vou colocar essa observação. Se terminar em S ou P, o elemento da família A, que são os elementos representativos. Se terminar em D ou F, é família B, que são os elementos de transição. Que são esses elementos aqui do centro da tabela, certo? O período, pessoal, é o nível. O período é o nível. Aqui, pessoal, só para lembrar o nível. Então, vai ser o maior. Nós temos dois níveis no nitrogênio, nível 1 e nível 2. Então, nós vamos usar o maior nível, que é o nível 2. Então, o período 2. Então, esse elemento ele está aqui, nessa família e nessa linha. Certo? Outra coisa, qual é o nome desse elemento? Esse elemento está na 5A, então é a família, ele está na família do nitrogênio. Inclusive o nitrogênio, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Agora eu vou colocar um exemplo. Aqui, coloquei o cálcio como exemplo. Aqui nós temos dois valores. Cuidado que às vezes pode confundir vocês nas provas. Os elétrons é essa parte aqui, ó. Nós utilizamos essa convenção, que é a parte de baixo, que representa os elétrons. Então, nós vamos lá fazer nossa distribuição eletrônica. Então, novamente, inicia com 1s2, depois 2s2, depois lá, olhando para o diagrama, 2p6, aí depois dos p6 vem o 3s, 3s2, e depois do 3s2, ó, observa aqui, ó, o cursor no diagrama. Depois do 3s2, você retorna o zigue-zague em 3p6. 3p6. Então aqui eu tenho 2 mais 2 dá 4. Com 6, 10. Com 2, 12. 6, 18. Depois é 4s2. Então nós temos aqui quantas camadas? 4. Então tem 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho a camada K, tem 2 elétrons, camada L, tem 8, camada M, tem 8, ó. Tô somando 2 mais 6 dá 8. Camada N, eu tenho 2 elétrons. Olha aqui, pessoal. Terminou subnível S, então é família A. Agora, mais qual é a família? Ó, tem 2 elétrons, que é a última camada, é a camada 4. Então, a família é 2A. E o período é o maior nível, período 4. Certo? Qual é o nome desse elemento? É o cálcio. E está em qual família? Ele é um metal alcalino terroso. Certo? Show? Maravilha, né? Maravilha. Então, pessoal, a diferença da ordem energética para a ordem geométrica é o seguinte. A ordem energética, você só utiliza ela para descobrir a família e o período. Você pode organizar, né? A ordem geométrica, ela não serve para você descobrir se o elemento é paramagnético, ferromagnético ou diamagnético, certo? Na próxima aula nós iremos ver essa distribuição em forma de íons, né? Cátion e ânions, certo? E até a próxima aula.